E aí, gente, tudo bom? Boa noite a todos. Minha live aqui será rápida, não será nada, espero não ser nada prolongado, mas é algo que está me incomodando para falar com vocês nesta noite. Acabei de postar aí no Facebook uma mensagem breve sobre um evento que aconteceu. E antes de eu começar a falar sobre isso com vocês, eu quero contar um pouco de quem é o pastor João Ricardo. Pecador, transgressor da lei do Senhor, alguém que ama a palavra de Deus e tenta viver para a glória de Deus. Eu sou oriundo de uma igreja pentecostal. E recentemente, agora, esses dias, na verdade de ontem para hoje, eu recebi um vídeo de um irmão que me mandou. Boa noite, Davidson, um abraço, Deus abençoe. E eu recebi o vídeo e tinha lá uma conferência sobre estratégia para crescimento de igreja. E tinha alguns pastores presbiterianos ali naquela conferência. Eu vou assistir, vou ver o que é que tem aqui. Estou trabalhando num campo de revitalização de campo, né? Trabalho numa igreja que precisa de revitalização. Talvez alguma coisa seja interessante aqui. E num dado momento, a fala de um pastor me deixou consternado. Falando que era a quinta geração do presbiteriano, falando que um pastor que era atipicamente não presbiteriano, era tido como uma pessoa fora do presbiterianismo e tal, alguma coisa dessa natureza. E naquele discurso ali, gente, começou a falar exatamente que a igreja está crescendo, a ponto dele fazer 10 cultos no domingo. E aí eu disse, então deve ter alguma coisa muito boa aí, né? O quê? O que é que tinha? Sabe o que é que tinha? Seguinte, fomos fazer uma reunião, um culto de libertação para expulsar demônios. Vamos acabar com esse negócio de ter reunião tradicional da igreja de oração, doutrina, culto de oração. Para que essas coisas tradicionais da igreja? Isso não serve não, isso é inútil. E enquanto eu assisti aquilo ali foi me tomando uma repugnância muito gigantesca. E lembrei do personagem que estava falando. Que quando eu estava no seminário, havia um vídeo do mesmo no YouTube, onde o irmão de uma igreja vizinha havia me mostrado, olha, acontece na sua igreja, um vídeo da derrubada das muralhas de Jericó em pleno culto presbiteriano. Rapaz, isso é a derrocada da igreja. A doutrina da igreja, ela foi pro brejo. Obrigado, Ulisses, um abraço. E assim, cara, eu fui pentecostal. Eu sou presbiteriano por convicção, por entender que a doutrina reformada expressa, nós vivemos uma época em que os catecismos, as confissões de fé são reinterpretadas à luz do pensamento cotidiano das pessoas que acham que não é isso que está escrito, é como você entendeu. Então vamos lá. Então, eu sou, como aconteceu no Supremo, né? No último Supremo, eu estava lá, e que o irmão foi dizer assim, não, olha, no texto original da Confissão de Fé, o termo é este aqui. Não importa o termo original, o que importa é a tradução para português. Peraí, o que importa é a tradução para português? Então, a intenção autoral não serve, o método de histórico-gramatical de interpretação também não serve para a gente, na hora de pregar não adianta você citar o original. Porque o que importa é o estar na tradução. É uma ideia para você ficar ali naquele meio, destruindo a doutrina, porque a doutrina foi para o beleléu. A identidade presbiteriana já foi para o beleléu há muito tempo. Boa noite, Luciano. Deus abençoe.
E foi para Beleléu, gente. A gente está vivendo um presbiterianismo que não é presbiterianismo. O cara chega e diz, olha, eu expulso demônios, eu sou de uma igreja presbiteriana, mas expulso demônios. E ninguém faz nada. Presbiteriano que é presbiteriano, gente, não tem práticas pentecostais nem neopentecostais dentro da igreja presbiteriana. Porque presbiteriano, por natureza, ele não sabe ser pentecostal. Quando ele abraça o pentecostalismo, ele desemboca no neopentecostalismo. E aí eu olho para essa situação na igreja e digo assim, meu Deus, eu estou em que igreja? Né? Então a gente está dentro do secretismo religioso. E quando nós estamos reinterpretando, redefinindo os símbolos de fé, os padrões confessionais da igreja, a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo, esses padrões confessionais da igreja presbiteriana, quando nós reinterpretamos isso, nós vamos abrir uma picusa. O Brasil está indo para esse pandemônio que está a igreja que se diz reformada no Brasil com essas coisas. Aí você vê um negócio e diz assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Lutando, eu estou para a minha igreja, ensinando identidade doutrinária, identidade confessional, catecismo, confissão de fé, catecismo, confissão de fé. Olha, nós presbiterianos, nós não somos pentecostais. Olha, nós presbiterianos, nós não somos neopentecostais. Olha, nós presbiterianos, nós seguimos o solo Escritura, somente a Bíblia, unicamente a Bíblia, catecismo na cabeça dos crentes, confissão de fé na cabeça dos crentes. E de repente, quando eu abro um vídeo que é para treinamento e crescimento de igreja, eu aprendo que quer ser presbiteriano ali. Não dá não, gente. Isso aí não dá. Não dá. Isso aí está fora do padrão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Muito errada. O presbiterianismo brasileiro, ele é um presbiterianismo que não se definiu o que ele é. Nós temos documentos confessionais, temos a confissão de fé, o catecismo, o pré-catecismo. Mas de que vale esses documentos quando nós, com nossos escrúpulos, reinterpretamos ao nosso bel prazer, eliminando a doutrina, abandonando tudo que nós aprendemos na teologia cristã, na teologia bíblica, oriundo das Escrituras? O que é isso? Né? Então, o cara vai lá e diz, não, a minha igreja, ela abriu mão de tudo que é presbiterianismo. E aí, por abrir mão de tudo que é presbiterianismo, nós geramos um problema maior. Papai, não sei da ferida. Tá? Papai vai colocar remédio daqui a pouco, viu? Não, mas um band-aid. Tá, vou colocar um band-aid. Rapaz, Luciano, é o seguinte, não é de estranhar, eu vou te explicar porque não é de estranhar. Porque é aquilo ali. É aquilo ali. O cara... É aquilo ali. IPB hoje, é aquilo ali. IPB é aquilo ali. Porque ninguém tem coragem de se posicionar contra. E aí vem os teólogos de plantão, não os teólogos, eu não vou colocar aqui os vigilantes de plantão. Oh, mas isso aqui tinha que ser feito pelo viés, pelos canais conciliares. Concordo plenamente, tem que ser pelos caminhos conciliares. Mas que caminho conciliar vai seguir até ali? Lucas, papai está conversando aqui com o pessoal. Então assim, que caminho conciliar vai ter? Tá lá, o pecado ele é público. A omissão nesse caso é muito pública. E a ausência de uma posição por parte da igreja em relação a isso. Quando eu vejo assim, um cara dizer que trocou reunião de doutrina, vai João Ricardo trocar reunião de doutrina para colocar reunião de discussão de demônio na igreja dele. Tudo vai cair em cima, porque João Ricardo não é ninguém. Né? João Ricardo é um pastor que ninguém conhece. Quem conhece são os amigos aqui do Facebook. Agora o cara lá que vai lá e diz que expulsa demônio, todo mundo aplaude. E é método de crescimento. Aí chega e diz assim, olha,
vai chegando muita gente, muita gente, eu não tenho como cuidar, a célula cuida. Pronto, método de célula. O MDA, dentro da igreja presbiteriana. E aí o pessoal ainda vem na minha cara de pau e diz que eu não sirvo para ser pastor presbiteriano no Brasil. Desses modos eu não sirvo mesmo não. Para estar num presbiterianismo troncho desse jeito, não dá. Eu sou IPB, naquilo que a IPB diz. Nós acabamos dizendo o quê? É psicopaz. Ok, a IPB diz assim, então nós vamos agir assim. A IPB hoje diz, olha, a mulher pode pregar no culto na ausência do pastor. Beleza, a IPB diz isso. Aí eu sou IPB. E peraí, eu sou IPB, mas eu não sou IPB nesse quesito. Então você está sendo rebelde. Eu não estou sendo rebelde, eu estou sendo confessional. A confissão de fé é clara quanto a esse particular. Mas... Então assim, gente, tá ruim. Tá difícil. O cara chega na lata e dando treinamento de crescimento de igreja, diz que a maneira de crescer a igreja, uma delas é a expulsão de demônios. É abolindo, por exemplo, a reunião tradicional da igreja de oração e de doutrina da igreja. É colocando terça-feira da libertação. Importando uma prática neopentecostal para dentro da igreja presbiteriana no Brasil. E eu não sirvo para ser pastor presbiteriano? E eu sou taxado de neopuritano? O problema da IPB são os neopuritanos. É verdade, meu diácono Robson, é verdade. O povo está atrás disso mesmo. O povo não quer saber de doutrina, não. O povo não quer saber a gente só é conhecido por duas doutrinas, predestinação e batismo infantil. Agora, culto, que é um serviço de culto a Deus, quais são os elementos do culto, quais são as circunstâncias litúrgicas, as implicações do coração da liturgia presbiteriana. Não, isso aí não interessa não. Se você tiver um culto mais presbiteriano, o mais tradicional possível, já é ultrapassado. Aí eu tenho que assistir um negócio desse e tenho que aplaudir e concordar. Porque a igreja diz que é assim. Né? Não, o cara vai lá e faz um agasalho. Não, tudo bem, tá errado. Tá errado, mas traz membro. Tá errado, mas traz pessoa. Tá errado, mas traz dinheiro. Quanto nós nos vendemos, igreja? É hora de nós, presbiterianos, dobrar o joelho e orar pela igreja. Pela igreja presbiteriana, porque ela está indo de mal a pior. Ela está implodindo. E o problema são os neopuritanos, né? Os irmãos neopuritanos, que uns têm lá seus extremos, outros têm os seus equilíbrios, mas são irmãos em Cristo que querem uma confessionalidade. Qualquer pessoa que quer viver uma confessionalidade bíblica é complicado. Luciano, não é só aqui que está fora de moda, viu, Luciano? Há uma guerra contra a confessionalidade na nossa igreja. Lembro-me lá atrás, lá em 1999, por ali, eu vi um pastor, um candidato a pastorado presbiteriano, dizer assim, no dia, ele estava licenciado, ele disse, no dia que eu me tornar pastor, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar fora a Confissão de Fé do Westminster. Ele falou isso na porta da minha igreja onde eu era membro. E é triste, porque você escuta um negócio desse. Eu já bati muita boca com o pessoal por causa disso, já discuti muito sobre isso, já escrevi muito sobre essa questão da confessionalidade. Tenho tentado produzir mais sobre confessionalidade, estou tentando trazer algumas coisas pra gente sobre confessionalidade. Mas, cara, é difícil. A minha voz, ela é uma voz dissonante no meio de tantas vozes. Há muitos irmãos presbiterianos confessionais integrais, confessionais restritos. Agora tem uns tal de amplo aí que, assim, é complicado. Não há mais identidade da igreja presbiteriana. Existe a igreja presbiteriana, mas a identidade dela, ela quer ser igual a qualquer outra igreja evangélica. Ela quer ser igual a qualquer igreja evangelical. E eu, como presbiteriano, eu sinto dor disso. Quando eu vi esse vídeo aqui, que me mandaram,
eu pensei, gente, eu saí do pentecostalismo para ser treinado a ser pentecostal numa igreja que não é pentecostal? Ah, como é que é isso? Então assim, você pergunta para um membro da sua igreja, qual é a identidade da igreja presbiteriana? Não sabe responder. O que rege a identidade presbiteriana? Quem sabe? Quais são os elementos confessionais da igreja? É verdade, o Diácono Robson. O Diácono Robson, ele foi meu aluno de catequese lá na igreja presbiteriana, onde ele é membro hoje. E é verdade, Robson, acho que é isso. Acho que também há o outro lado, há muito pastor que não ensina. Há muito pastor que não ensina. Né? E há muito membro que não quer aprender. Eu estou na igreja, outro dia, aqui na igreja, a gente falando sobre batismo infantil, e a igreja que batiza criança, eu disse, vai, batiza. Eu não sabia, estou mesmo sem saber. Como pode, né? Davidson, é verdade. Não é uma coisa assim, né? Mais escândalos, não. Hoje o problema não é escândalo da IPB. Hoje o problema é a crise de identidade. Olha, há anos atrás, uns 20 anos atrás, eu já vinha dizendo na minha igreja, no seminário, por exemplo, há 10 anos atrás, no seminário presbiteriano do Norte, lá em Recife, eu dizia isso, que a IPB ela está muito longe de ser uma igreja reformada. Ela tem os documentos reformados, ela tem os documentos confessionais, mas muitos pastores estão dela, os que estão dentro da cúpula, né, eu vou usar o termo aqui, cúpula, né, da igreja, acaba tendo esse problema. Então, assim, eu acho que a gente precisa orar muito pela igreja, muito pela igreja, orar pela liderança da igreja, que Deus dê pastores fiéis, que as igrejas locais façam o seu papel, entendeu? A igreja local tem que ensinar, Agora, por exemplo, eu tenho o pastor João Ricardo de um lado aqui, e tem um pastor famoso na mídia do outro lado, que ensina tudo que é contrário àquilo que eu estou ensinando, a igreja vai ouvir quem está lá. Veja, dentro da igreja presbiteriana, você vai ter os chamados presbiterianos continentais, que são ligados a uma espécie de subscrição apenas de sistema de doutrina, mas com algumas reservas, tem pastor que tem reservas doutrinárias. Você vai ter os integrais, que é a posição oficial da igreja, sem um reformado integral, né? E tem os estritos, que são aqueles que subscrevem cada proposição da Constituição de Fé do Westminster. Dentro desse espectro da confessionalidade, então, nós nos situamos entre os integralistas e os estritos. Pronto. Não tem nem mais e nem menos que isso. Então a gente precisa pensar numa maneira de como trabalhar isso na igreja local. A igreja local precisa ter isso no coração. Orar muito, precisamos trabalhar muito. Por exemplo, ensinar os 10 mandamentos na igreja, né? Que hoje virou moda dizer que é adventista que ensina os 10 mandamentos. Quando, na verdade, nós presbiterianos temos uma subscrição confessional que ensina que devemos ensinar os 10 mandamentos na igreja. Nós temos problemas na igreja presbiteriana exatamente com pastores que vêm de outras denominações, assumem campos sem conhecer de fato a doutrina da igreja. Isso é ruim. Então, assim, minha fala nesta noite, gente, é breve, mas é só para deixar bem claro, eu sou contra qualquer treinamento missiológico, discipulador, doutrinário, que me leve para o pentecostalismo ou para o neopentecostalismo. Eu sou contra qualquer tipo de posição dessa natureza, porque isso é contra a confessionalidade da igreja. Davidson, mas quando os presbíteros conhecem a sua doutrina, o que foi? Fica lá.
Então você tem aí, quando os presbíteros, eles conhecem as escrituras, quando eles cumprem o seu papel de função, por exemplo, recentemente agora na igreja, eu terminei um sermão, fiz uma exposição em cima de Ageu, capítulo 2, está até no meu canal do YouTube essa exposição de Ageu 2, e no final o presbítero da igreja fez uma exortação à igreja sobre a igreja como trabalhar a sua vida missionária, a sua vida litúrgica, a sua vida... Então assim, se a gente não tem, se você tem pastores presbiterianos que são pentecostais e neopentecostais, estão dentro da igreja, estão promovendo um discipulado, um doutrinamento, um ensinamento que vai dizer assim, olha, faça o culto, não faça o culto de doutrina não, faça um culto de libertação, expulse o demônio, que você aprenda a trabalhar com células, porque o seu modelo de trabalho pastoral é ultrapassado, é retrógrado. Quando ele diz que você tem um modelo de criar, por exemplo, fazer um culto de... Você está enfrentando dificuldades e você quer ilustrar essas dificuldades, coloca lá um muro, uma muralha lá na frente da igreja e começa a cai para cair 7 vezes, imitando lá a queda do muro de Jericó. Isso é o quê? O que é isso? Isso é presbiterianismo? Não, isso não é presbiterianismo. Filha, eu estou conversando com o pessoal lá. Então, não tem meio termo, né? Não tem meio termo para isso. Então a gente precisa duas coisas: resgatar a nossa identidade confessional. E aí eu chamo você que é presbiteriano mesmo, né? Você que não está no presbiterianismo por outra coisa, mas por convicção doutrinária mesmo. Você é seu dever. Você é pastor na igreja, é seu dever ensinar as doutrinas confessionais da igreja. É seu dever. Você jurou isto. Você é o quê? Evangelista? Você jurou subscrever os padrões confessionais de Westminster. Então você deve fazer a mesma coisa. Você é estudante de teologia, está no seminário confessional, está no seminário presbiteriano. Então seu papel, seu dever como presbiteriano, é trabalhar, é ensinar, é estudar a doutrina da igreja. Não adianta, eu sou pastor presbiteriano, eu estou pastoreando a igreja presbiteriana há muitos anos, e quando eu olho essa situação na igreja presbiteriana, lutando, durante esses anos, lutando pela fé reformada na igreja presbiteriana, e ver um negócio desse. Então assim, eu chamo você que me segue aqui, se você quiser deixar de me seguir, fique à vontade, é seu papel, é seu dever, é sua liberdade. Eu não vou tirar você não, se você quiser sair, saia. Agora, se você não subscreve os padrões confessionais de Westminster, na integralidade, naquilo que eles são, naquilo que eles se propõem a sê-lo, você precisa repensar em ser presbiteriano ou não. Porque para ficar ouvindo essas lorotas, dizer, olha, eu faço um culto com 10 cultos todos os domingos, e criei o culto da libertação, né, como se fosse uma coisa nova, uma novidade, o lixo do pentecostalismo dentro da igreja presbiteriana. Não, isso não dá. Não dá não. Não dá não. Eu não consigo. E aí eu não consigo pastorear. Aí eu deixo para a célula cuidar. Desde quando a célula cuida de membro de igreja? Desde quando a igreja é célula? A igreja não é corpo, não. Olha a Bíblia. O que a Bíblia diz? Então, gente, não dá não. Não dá. Assim, a identidade da igreja, ela foi pro ralo. Negócio de confissão de fé, de catecismo, acabou. Acabou. Vai entrar no museu do saudosismo teológico. E infelizmente é o que eu vejo. Eu sou pastor presbiteriano, amo ser pastor presbiteriano, vim do pentecostalismo, e quando eu chego encontro um negócio desse. Já vi coisas absurdas já, mas um treinamento para treinar como a igreja cresce, faz um negócio desse. Olha o dedinho, gente. Olha o dedinho, ó. De jeito nenhum. Eu não quero isso, não. Agora, como é que você chega para a sua igreja local e explica, né? Pastor, o senhor diz aqui que isso aqui é errado. Mas eu assisti o vídeo lá dos pastores presbiterianos de eminência, que estão em eminências na IPB, e que estão dizendo que é isso aqui, que o modelo é esse, que o padrão é esse. Esse é o modelo bíblico, pastor. Aí você vai dizer o quê? Eu vou dizer o que eu sempre digo. Não é bíblico, não é cristão, e o irmão lá pode errar como errou.
Pronto. É assim que a gente faz. E o fundamental nosso, irmãos, é orar uns pelos outros. Orar. Precisamos orar muito pela nossa igreja. Orar muito pela nossa igreja. Nós estamos aqui na igreja, no bom sentido, fazendo uma campanha no bom sentido de orar pela nossa igreja. Ontem foi reunião de oração na igreja e nós tivemos a oportunidade de orar pela nossa igreja. Tanto a igreja local, onde nós estamos inseridos, quanto a igreja a âmbito nacional, né? E hoje eu recebo um vídeo desse, ensinando-me a como tornar a minha igreja maior, grande, crescida. E aí quando eu fui ver o resultado, e a pessoa que fala, a quinta geração de presbiteriano, me propondo ter um culto de libertação com expulsão de demônios, me propondo a abolição das reuniões de doutrina e oração da igreja, me propondo a estabelecer um modelo de célula na igreja, porque como são muitos membros, eu não vou dar conta. Não se pensa numa equipe pastoral para cuidar, não se pensa num trabalho pastoral amplo, não se pensa em abrir outras congregações para agregar esses irmãos que vêm. Isso eu não quero. Tá? Se isso aí é o modelo de estratégia de crescimento da igreja, sinto muito. Isso aí não é para mim. Não estudei no seminário para isso. Não fui ordenado para isso, não fui chamado para isso, não. Fui chamado para pastorear o rebanho de Cristo. Então, é isso, gente. A minha fala é nesse sentido. Vamos orar, vamos buscar orar ao Senhor, buscar orar a Deus. E pedir que Deus dê graça aos pastores confessionais que ainda existem na Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Eu tenho muitos irmãos em Cristo, amigos em Cristo, que amam a igreja e amam a doutrina da igreja. E também sei que eles estão descontentes com tudo isso. Eles não propõem uma ruptura com a igreja, não. Eu também não proponho isso no momento. Não. O momento é a gente refletir sobre tudo isso e fazer o que o meu pastor dizia assim, o meu pastor Daniel dizia assim, olha, a gente tem que se importar com a igreja local. Ô Davidson, a IPI ela se apostatou porque ela começou a abrir mão, ela começou a ter alguns problemas, né? A IPI ela saiu da IPB por problemas pontuados. Mas eu não vou para aí não, eu vou para a Picusa. A Picusa, por exemplo, a Igreja Presbiteriana da América Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, né? A nossa mãe, né? Ela começou a fazer o quê? Ela começou a trabalhar a reinterpretação do catecismo e das condições de fé, que é o que está acontecendo na IPB. Ela começou a dar um outro sentido ao que o texto confessional dizia, depois diminuiu a importância e relevância dos condições de fé da igreja. Depois começou a questionar a autoridade de quem deveria pregar na igreja, e aí tirou a figura do pastor homem e começou a colocar a figura da pastora. Depois da derrocada disso, tiraram a ideia de inspiração e inerrância das escrituras, né? A Bíblia passou a ser um livro qualquer, como qualquer outro, um livro condicionado pela cultura, né? Sob influência de fato do feminismo, do marxismo, da estrutura macrocultural dentro da igreja. E aí, por fim, abriu o leque para toda a desordem. Você tem homossexual como pastor, lésbica como pastora, disso tudo da Picusa. E começou assim, começou nessas rupturas. E hoje a Picusa é um sincretismo religioso muito maior do que a gente imagina. Tem culto com ditos cristãos com afrodescendentes, digo afrodescendentes aqui, com religiões de afrodescendentes, tá, gente? Com esse tipo de um culto pagão mesmo, uma mistura de religiões dentro do bojo guarda-chuva da Picusa. Mas, assim, quando você começa a dizer assim, credo e confissão não serve para a igreja, acabou. É claro, eu tava esses dias veja bem, eu estou com duas igrejas.
a igreja sede aqui na cidade, e uma igreja também na cidade aqui, que é uma cidade interior, uma igreja que é 30 quilômetros daqui, a congregação. Eu dando aula na congregação, eu falei exatamente sobre isso também. Estou falando sobre, estudando o credo apostólico, estou ensinando sobre o credo apostólico na igreja, a importância dos credos e confissões. E o irmão falou assim, para que a gente precisa disso? A gente não tem a Bíblia já? A gente tem a Bíblia, mas isso aqui é uma resposta à revelação de Deus. Isso aqui me ajuda a entender como as coisas funcionam dentro da revelação de Deus. Eu derrubo a autoridade dos credos e confissões, relego ele a um status muito inferior do que eles realmente são, e aí depois o próximo passo será atacar as Escrituras. É assim que acontece. Toda apostasia, gente, não começa... Você pode ver, por exemplo, o caso lá da restauração da lei, no caso de Josias, lembra lá? Toda a prática litúrgica, todo o culto litúrgico foi o abandono da lei, né? O abandono da Bíblia, o abandono da palavra de Deus. Quando você abandona a palavra de Deus, quando você rejeita ela, esquece ela, né? Você cai na apostasia, não tem para onde. Você abandonou a Bíblia, você vai para a apostasia. Então tem uma confissão de fé que é como se fosse um escudo para a Escritura Sagrada, e a Escritura Sagrada está sempre acima dos símbolos de fé, né? Está sempre acima dos padrões confessionais da igreja, mas a primeira atitude de quem é inimigo da Escritura não vai atacar diretamente a Escritura, vai atacar aquilo que originalmente se torna a expressão de interpretação das Escrituras que são os símbolos de fé. É como está a nossa Constituição, né? Quando diz assim, você aceita as confissões de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do ensino da Escritura, então a primeira coisa que você faz é atacar aquela exposição, né? A exposição, a gente chama de exposição autorizada da igreja em relação às doutrinas fundamentais, né? Escritura, né? Como faz a confissão de fé? Escritura, o ser de Deus e a Trindade, a doutrina dos decretos, a doutrina da criação, a doutrina da providência, a doutrina do pecado, a doutrina do pacto, a doutrina do mediador, né? A doutrina do livre-arbítrio, né? Ou disso que a gente chamaria de livre-arbítrio, né? A doutrina da vocação, né? E a doutrina da justificação. Essas doutrinas, elas estão englobadas nos padrões confessionais, e a primeira coisa, quando você é contra a doutrina da igreja e depois contra a Escritura, você primeiro ataca esses padrões. Porque a primeira coisa que você faz é dizer assim, olha, você está elevando os padrões confessionais à autoridade da Escritura. Eu disse, não, eles estão subordinados a todas as Escrituras e eles são guias, orientadores para a minha interpretação das Escrituras. Quando eu derrubo eles, eu vou interpretar a Escritura praticamente sozinho, né? Então eu ignoro toda a história da igreja, toda a história interpretativa da igreja, toda a capacidade que a igreja teve de me dar alguma orientação quanto a determinadas questões doutrinárias, e eu abandono simplesmente isso para dizer que eu sou biblista. Na verdade, você não é biblista, você cai numa coisa chamada biblismo atomístico. Então você acaba caindo nesse problema e depois você vai sucumbir à Escritura, destruir a Escritura, porque a Escritura se torna irrelevante também, uma vez que os catecismos e as confissões de fé, os credos não são mais importantes na vida da igreja, porque não há mais uma igreja confessional, então eu não preciso mais de uma Bíblia de doutrinas. Eu preciso de uma Bíblia de moralidade, de ética, essas coisas, mas não de doutrinas. E aí você vai ver o que vai acontecer ao longo do tempo. É assim que eu vejo para onde estamos caminhando, né? Então a gente precisa urgentemente orar pela igreja e agir. Agir como igreja. Como é que eu ajo como igreja? Pastor, brigar nos concílios é importante? Eu julgo importante brigar nos concílios, sim. É fundamental. Nosso sistema é conciliar para isso. Mas eu julgo que o mais importante é você trabalhar na sua igreja local e pastoreá-la. Pastoreie a sua igreja local, ensine ela a amar as confissões de fé, os catecismos e, acima de tudo, amar as Escrituras. Elas são a autoridade final e infalível da igreja. Os catecismos são autoridade na igreja, viu, gente? Mas não são infalíveis. A autoridade final e infalível da igreja chama-se a Bíblia Sagrada. Nunca devemos esquecer disso, jamais, eu jamais esqueceria disso. Ok? Então, eu espero que a minha prosa com vocês nessa noite tenha sido nessa direção, né? Não apenas uma indignação, mas um alerta de como as coisas estão caminhando, de como estão indo.
oremos pela igreja, oremos pela igreja do Senhor. Quero mandar um abraço a todos que estiveram conosco nesse momento. Ao meu querido irmão, pastor Elcio Pimentel, um carinho enorme que eu tenho pelo pastor. Um abraço, Deus abençoe. Aprendi muito com ele, pastor Elcio, e aprendo sempre, ok? Então, irmãos, façam isso. Orem pela nossa igreja, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Orem pelos irmãos confessionais que temos na igreja, que amam de fato a confessional, a identidade presbiteriana, né? E trabalhemos para que os pastores tenham condições de serem pastores da igreja. Porque sem isso a igreja não vai caminhar. A igreja tem estado nessa situação caótica que a gente vê, porque falta a nós coragem de denunciar esse tipo de coisa. Não falo nas questões conciliares em si, somente, mas também publicamente. Eu não vejo esse o modelo a ser seguido, o modelo de expulsar demônio, de usar anticélulas, de fazer derrubamento das muralhas de Jericó. Isso é como eu coloquei aí no meu post, né? E meu post é o seguinte, que é um movimento patrocinado como se fosse uma espécie de modelo reformado, e não é. Eu vejo isso como uma derrocada da doutrina da igreja. A doutrina da igreja está empurrada e ninguém está percebendo isso. Ninguém está percebendo isso. Que está se aderindo a um secretismo religioso dentro da igreja e que nós estamos caminhando para a picusa, sem sombra de dúvidas. Por isso que eu digo, ó tempora, Deus abençoe vocês, Deus estenda a graça e que vocês possam lutar pela fé de uma vez por todas, sua entrega aos santos, de maneira bíblica, tá bom? Vamos orar. Não esqueça também de usar os meios legais, né, para os conselhos superiores, para que isso não está ficando feio para a igreja, está ficando horroroso para a igreja. Então vamos orar por isso, tá bom? Orar pela igreja. Deus abençoe.